Vamos lembrar de algumas coisas rapidamente, né? Havia hoje chamaria-se de lenda urbana, que o Brasil não tinha petróleo. Né, que o Brasil não tinha petróleo. Foi uma longa luta para dizer que o Brasil tinha petróleo. Basta ler o livro do Monteiro Lobato de 1930, durante o Estado Novo, antes de começar o Estado Novo, em 36, o escândalo do petróleo. Lembrar que o Monteiro Lobato foi preso durante a ditadura do Estado Novo por insistir que o Brasil tinha petróleo, mas o nacionalismo lobatiano é um nacionalismo privatista, diferente da ideia da presença do Estado. Aí é criado o Conselho Nacional de Petróleo, cujo primeiro titular foi o general Horta Barbosa. Aí há toda uma luta para mostrar que tem petróleo. E aí tem o célebre relatório do geólogo Mr. Link, o americano, que dizia que o Brasil não tinha petróleo e tal. E a criação da Petrobras, a 3 de outubro de 53, é importante lembrar que é um projeto do governo do Getúlio Vargas. Mas quem relata é um deputado da UDN, União Democrata Nacional, um grande deputado, o Bilac Pinto, jurista, que depois foi ministro do Supremo Tribunal Federal. É ele que defende o monopólio da Petrobras, né? É que se esquece um pouco essa questão. E a Petrobras teve esse papel histórico de enfrentar toda essa descrença em relação a questão do petróleo no Brasil, investiu colaboração com as universidades federais, especialmente, foi vital para desenvolver toda a tecnologia da Petrobras, para nós vivermos hoje uma situação, comparada à década de 70, quando teve os 2 choques do petróleo, relativamente confortável, né? Em que o Brasil, se for afetado, a economia não vai ser tão afetado, ou muito pouco afetado, como foi o Brasil nos anos 70, quando o Brasil importava 80% do petróleo. Segundo ponto, a questão do gás. A questão do gás não tem nada a ver com o monopólio do petróleo, nada a ver. A questão do gás envolve, por exemplo, o acordo que o PT renegociou com a Bolívia, de Evo Morales, em que o Brasil resolveu aumentar o preço que pagava pelo gás boliviano. E sabe para quem, se a Bolívia não exportar o gás para o Brasil, para quem ele vai exportar, Pedro? Para ninguém. Para ninguém. Porque você pode exportar para o Brasil. Aí tem a ver com a aliança do PT com o governo Morales. Então a questão é outra. Não tem nada a ver com uma possível ineficiência da Petrobras. Então tem que discutir seriamente a questão. Agora, o que se coloca, e é verdade, hoje, é bom lembrar, governo Geisel, em 1975, agosto, contratos de risco, quando foi aberto para outras empresas explorarem petróleo no Brasil. A questão dos contratos de risco acabou sendo um fracasso. E o Geisel entendia disso. Por que o Ernesto Geisel entendia? Porque ele tinha sido presidente da Petrobras. Né? Durante o governo Médici, ele foi presidente da Petrobras. E tinha lá atrás sido do Conselho Nacional de Petróleo, né? No final dos anos 50 e início dos anos 60. Portanto, era um especialista no assunto. E durante o seu governo, justamente em 75, é que é descoberto também a Bacia de Campos. E a partir dali vem toda essa grande expansão da produção petrolífera agora aqui no Brasil. Muitos também dizem, por fim, que o petróleo brasileiro não tem grande qualidade, daí que é necessário importar, fazer isso, fazer aquilo. Aí tem uma longa história que nós levaríamos muito tempo. Mas a questão que se coloca agora é prudência. Precisa saber o que vai acontecer no Oriente Médio, se vai ter algum tipo de conflito militar, qual foi realmente o dano nas 2 refinarias, se vai ter um corte de 6% da produção da Arábia Saudita ou não, e ver a repercussão nisso no mercado internacional. E saber se outros produtores não vão entrar no mercado produzindo mais do que podem produzir para ocupar o espaço da Arábia Saudita. Então é necessário ter um pouquinho de prudência do que vai ocorrer no mercado internacional para saber a repercussão disso aqui no Brasil.